Olá, estamos começando mais uma edição do seu programa que fala sobre educação aqui no Amazonsat, o Conhecer e Aprender. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é muito conhecido, mas que vem ganhando espaço para discussão. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre o autismo. Aqui em Manaus foi realizado um simpósio para debater o tema e esclarecer a comunidade acadêmica sobre o assunto. Isso você confere agora no Conhecer e Aprender. Fique ligado! O autismo é uma síndrome complexa e muito mais comum do que se pensa. Atualmente, o número mais aceito no mundo é a estatística do CDC, um órgão do governo dos Estados Unidos que diz que é cerca de uma criança com autismo para cada 110 crianças. Estima-se que esse número possa chegar a 2 milhões de autistas no nosso país. No mundo, segundo a ONU, acredita-se haver mais de 70 milhões de pessoas com autismo, afetando a maneira com que esses indivíduos se comunicam e interagem. A incidência em meninos é maior, tendo uma relação de 4 meninos para cada uma menina com autismo. Mas o que é o autismo? Bom, então hoje o autismo é descrito como uma síndrome comportamental, um quadro comportamental, que cursa como um transtorno de desenvolvimento de base biológica, de base orgânica, com prejuízo cognitivo, um prejuízo em algumas áreas de inteligência e que vai se caracterizar por alterações de sociabilidade, de linguagem e de atividade imaginativa expressa em comportamentos repetitivos ou algo parecido. São vários os aspectos que podem apontar uma criança com autismo, então é preciso estar atento aos sintomas. A gente tem alterações de sociabilidade que vão desde um isolamento muito intenso, crianças que não se relacionam com ninguém e ficam no seu canto sem nenhuma atividade, até crianças que têm uma aproximação bizarra, uma aproximação com bastante dificuldade. As alterações de linguagem vão desde um mutismo total, crianças que não falam nada, até crianças que têm uma linguagem também bizarra, com alterações de tom, timbre, altura de voz, uso de palavras às vezes rebuscadas, uma linguagem pedante que não condiz com a idade, com o grupo social. E as alterações de comportamento, as alterações dessa atividade imaginativa, elas se expressam desde estereotipias muito marcadas, motoras, aquele balanceio de mãos e braços que parecem asas de pássaros, até maneirismos, gestos estranhos, perseveração em determinadas atividades, tendência à repetição, rituais, interesses muito específicos. Essa é basicamente a constelação sintomatológica. Identificar uma criança com autismo não é tão simples. Os sintomas podem ser evidentes e é importantíssimo que essa criança seja avaliada por um profissional especializado no assunto. Teoricamente, o profissional deveria estar mais adequado para diagnosticar o psiquiatra de crianças, mas no Brasil você tem muito poucos, né? Isso é uma falha de formação de profissionais, você tem pouquíssimos. E a maioria centrados ou concentrados na região sul-sudeste, né? Teoricamente, o psiquiatra infantil, algumas vezes o neuropediatra também tem toda a condição de fazer o diagnóstico. Só o diagnóstico médico basta? Não. Você vai precisar de diagnóstico de outras áreas. Você vai precisar de diagnósticos de desenvolvimento, de nível intelectual, dependendo da idade da criança, para ver pontos fortes e pontos fracos cognitivos dessa criança. Você vai precisar de avaliações de linguagem. Você vai precisar de avaliações familiares para ver como essa família funciona e quais as perspectivas dessa criança dentro desse grupo familiar. E você vai fazer avaliações funcionais, muitas vezes pedagógicas, terapêuticas, de terapeuta ocupacional. Para quê? Para ver o grau de autonomia e de funcionalidade dessa criança. Em cima disso é que você vai estruturar os mecanismos de estimulação e de reabilitação, né? Dependendo da idade, lógico. De acordo com o professor doutor em autismo, Francisco Assunção, a criança já nasce autista, mas apenas a partir de uma certa idade é que ela pode ser diagnosticada. Veja, o autismo é um quadro que é um transtorno de desenvolvimento, então ele está presente teoricamente desde que a criança nasceu. A dificuldade de perceber na criança muito pequena é que uma criança muito pequena, essas alterações
elas muitas vezes são de difícil expressão. Mas mesmo assim se descreve a possibilidade de se fazer uma suspeita a partir de 1 ano e meio de idade, já se permite se fazer essa suspeita, uma confirmação posterior, 3, 4 anos de idade, e os casos muito leves, sem prejuízo de inteligência, sem grandes prejuízos de linguagem, vão ser percebidos posteriormente. Mas é mais ou menos concorde que antes dos 3 anos a gente já consiga perceber uma parte da sintomatologia. Segundo o professor doutor, não há tratamentos específicos para o autismo, mas muitas vezes algumas medicações são usadas para combater efeitos específicos, como agressividade ou os comportamentos repetitivos, por exemplo. Se você for pensar tratamento como algo visando cura de autismo, não. Tratamento não é um quadro que tem cura, né? O tratamento básico de autismo é o tratamento centrado em modelos de reabilitação. Esses modelos de reabilitação são de base cognitivo-comportamental. A medicação é usada como tratamento acessório, visando diminuir alguns sintomas que interferem nessa abordagem de reabilitação, nessa abordagem de estimulação, de treinamento. Mas o tratamento primordial é a estimulação e é a reabilitação sempre de base cognitivo-comportamental. O autismo é uma síndrome e por isso não possui a cura, e os tratamentos são feitos a longo prazo. Então, para um possível melhoramento no quadro do autista, é necessário todo o apoio da família no contexto. Veja, esses tratamentos, eles são tratamentos a longo prazo, que envolvem a participação da família. Por quê? Porque o que é ensinado, desenvolvido ou treinado no centro de habilitação, por exemplo, vai ter que ser reforçado e repetido em casa, né? Inclusive visando a minimização de alguns comportamentos que são pouco adaptados. Como a criança fica a maior parte do tempo na casa, permanecendo na escola um tempo muito mais restrito, a orientação da escola ou do centro de reabilitação, orientação essa feita aos pais, deve ser seguida para que os comportamentos sejam implantados e a criança tenha um melhor padrão de desenvolvimento. Então a função da família é super importante. Como já foi dito, o autismo vem de uma alteração cerebral que afeta a capacidade da pessoa de se comunicar e estabelecer relacionamentos e responder apropriadamente ao ambiente. Mas não existe uma causa específica para o autismo. Você não tem uma causa específica ligada aos quadros autísticos, você tem muitas coisas. Você tem desde quadros genéticos que provocam quadros autísticos, ou que estão associados, talvez seja melhor dizer assim, estão associados a quadros autísticos, até quadros muito semelhantes àqueles que causam deficiência mental, tipo infecções pré- e pós-natais, intoxicações, anóxia perinatal, uma série de quadros que são decorrentes de atenção primária mesmo, à saúde da mãe e da criança. Então, uma série desses quadros podem ser minimizados por atitudes sanitárias, né? Por atitudes de saúde pública, sem sombra de dúvida.